Obrigada, obrigada, muito obrigada. Gente, é um prazer estar aqui, mas antes de mais nada eu preciso fazer essa pergunta. Quem aqui é mãe? Ah, maioria. E quem aqui é pai? Gente, os meninos foram embora? Ah, bom, muito obrigada, viu? Pelo menos. E aí, quando me convidaram, eu pensei assim, tá, mas como que a gente vai encaixar essa temática dentro desse ecossistema que vocês vivem? Então, veio uma terceira pergunta. Quem aqui é filho de alguém? Então, eu estou no lugar certo. Porque para vocês estarem aqui, muito provavelmente uma pessoa passou pela jornada que a gente vai conversar um pouquinho sobre nos próximos minutos. E muito provavelmente essa pessoa foi uma mulher. Então, meu nome é Daís Alcântara, eu sou mãe da Paola e da Bianca, eu fui cegonha do Victor o ano passado, e eu sou especialista em conectar pessoas, sonhos, negócios e ideias. Então, vamos lá. Por que eu estou aqui hoje? No Brasil, nasce um bebê a cada 20 segundos. Isso significa que, até o final dessa nossa conversa, vão nascer aproximadamente uns 100 bebês. E entre esses 2 dias de Summit, vão nascer mais de 8.500 bebês. Acontece que quase 3.500 mulheres não retornarão ao mercado formal de trabalho por conta do nascimento desses bebês. Isso é um dado bem forte e real, ainda muito atual, de que 48% das mulheres, depois que elas viram mães até o primeiro ano do bebê, elas não retornam mais ao mercado de trabalho. E aqui estou eu na minha jornada, eu faço bem parte dessa estatística. Então, eu era mãe de pet, tinha lá a minha carreira em desenvolvimento, trabalhei até o 9º mês, e daí foi ladeira abaixo. Então, quando uma mulher vira mãe, ou a carreira dela acaba durante um período, é pausada, ou ela vai para baixo, ou ela fica confusa. E aí, para ela retomar, né, no meu caso, para eu retomar o crescimento do mesmo ponto em que a gente estava, foram 7 anos no meu caso. Isso tem um nome, chama-se maternity penalty. E isso acontece com aquelas 50% das mulheres que perdem os empregos. Vamos tirar questões raciais e de bolhas e de privilégios aqui, mas a gente mais ou menos começa no mesmo lugar que os homens. E aí, quando a mulher chega perto do período fértil, quando ela vira mãe, ela passa por uma transformação. E daí ela para de crescer. Para ela retomar esse crescimento, estatisticamente, são 6 anos. Qual é o resultado disso? Lá na frente. Lá na frente é o gap de gêneros que a gente sempre fala. Lá na frente a gente vê os fundadores sendo homens, os gestores sendo homens, os donos de empresas sendo homens. E daí o que acontece aqui na indústria? Se você olhar para a indústria têxtil, 60% é formada por mulheres. E se você olhar só para esse dado, a gente vai pensar assim, nossa, então estamos bem. A gente não precisa mudar nada aqui. Mais ou menos, né? Porque só 14% dessa mesma indústria é liderada por mulheres. E é um contraponto porque as mulheres elas consomem 3 vezes mais do que os homens. Elas consomem para elas consomem para os filhos, elas consomem muito pelos outros membros da família que elas cuidam, às vezes os homens, às vezes a mãe, o pai. E é um contraponto. Por que tudo isso importa? Então, guarda esses dados aqui que a gente vai para um outro conceito. Todos os dias a gente pensa em 3 coisas. Vou adivinhar o que vocês pensaram. Se vocês não pensaram ainda, é porque o dia ainda não acabou, está muito cedo, tá?
Número 1, não morrer. Ah, não pense em não morrer. Bom, se você se alimentou, se você fez exercício, se você está se hidratando, isso é porque você tem que cuidar de você mesmo. É para você não morrer, mesmo que seja subconsciente. Segunda coisa, ser amado, pertencer. Vocês estão aqui, vocês estão fazendo conexão, vocês precisam... Nós somos seres sociais. Humanamente, nós precisamos dessa troca, dessa conexão. Terceira coisa, sexo. É estatística, tá, gente? E sexo também está no sentido de procriação, porque faz parte da gente querer expandir, da gente querer deixar descendentes. E aí, como que a gente traduz isso para as empresas? Bom, não morrer, a gente traduz como crescer, né? Porque se você não está crescendo, você está morrendo, como tudo na natureza. Então, todos os dias você chega na sua empresa e você fala, como eu vou crescer hoje? Como eu vou me estabelecer melhor? Como eu vou vender mais? Ser mais amado, a gente traduz como ser relevante. Pertencimento. Se você não é lembrado, se você não é citado, se a sua marca não é citada, ela não está sendo amada. E ela precisa ser relevante. Ela precisa ser relevante na mente de quem está consumindo, de quem está comprando, dos seus colaboradores. E sexo traduz em ganhar dinheiro mesmo, né? Porque a gente precisa expandir, a gente precisa se fixar, a gente precisa se estabelecer no mercado. Só que todos os dias o mundo acorda assim. Existe a desordem, a agitação, a crise, o erro, as ambiguidades. O mundo não é linear. E como que você enfrenta tudo aquilo com esse cenário aqui? Imprevisto, incerteza. Isso começa a dar um bolo no estômago, né? Bom, para encarar tudo isso, a empresa ela pode ser ou uma fênix ou uma hidra. Alguém aqui conhece o conceito de antifrágil? Tá. A fênix, ela é representada por uma empresa robusta. O que é ser robusto? O Bush mais cedo deu um exemplo que eu adoro nessa parte. Robusto, por exemplo, é a indústria, o setor de educação. Lembra da foto que ele colocou da escola, em preto e branco? Então, pensa na educação infantil, ali do ensino médio. O setor de educação, ele é muito robusto. Em 2020, todas as escolas do mundo fecharam. Sabe o que isso significa? Que nunca antes na história isso aconteceu, desde que existe escola. Só que, assim, as escolas, vocês podem até falar assim, umas faliram, outras fecharam, mas o setor da educação, ele foi robusto, ele se segurou e ele voltou. Ele renasceu das cinzas. A fênix, ela renasce das cinzas e ela volta para o mesmo ponto. Então, as escolas, elas são robustas. Elas têm um jeito de resolver as coisas. Elas morrem e nascem. Morrem e nascem. É bom isso? É bom. Mas pode ser ainda melhor. Quando você tem um problema e a sua empresa, ela se espelha na hidra, você vai ter N jeitos de resolver um problema. Você vai ter N possibilidades. A hidra é aquele bicho que ele tem um corpo meio que dinossauro e várias cabeças. E aí, quando você corta uma cabeça, nascem 7. Já viram isso em algum filme? Isso significa que, quando você tenta tirar um pedacinho, quando um mundo de incertezas, de crise, de instabilidade, corta um pedacinho do seu braço, você vem com 7 possibilidades e se levanta para resolver aquilo. Então, ser antifrágil é mais inteligente, mais lucrativo, é inovador e te coloca num oceano azul.
O Oceano Azul é aquele que você nada praticamente sozinho, onde você pesca mais fácil, onde você tem a imensidão para você. O Oceano Vermelho é um outro conceito em que você nada num mar de tubarões, onde tudo já está gasto, replicado, mais do mesmo. Então, a gente sempre busca o Oceano Azul. Qual que é o grande diferencial de vocês? E aí, para você ser um sistema antifrágil, a maioria das suas partes precisa ser frágil. Tudo bem você morrer um pouquinho, tudo bem você perder essa ideia no caminho. Você tem outros 7 caminhos para seguir. Outras 7 possibilidades. E isso é muito bacana. Para isso acontecer, você precisa confiar. O que é confiar? Confiar é saber que o outro vai fazer a parte dele quando precisar. Então, você não pode ser o dono da verdade. Você não pode ser a única ideia de nascer e morrer. Nascer e morrer. Como a Fênix. Precisam ter pessoas do seu lado que chame de time. Que você chame para conversa. E que sejam responsáveis também. Então, durante muito tempo, se vocês recebessem esses 2 currículos aqui, quais que vocês iriam preferir? De um Rafael ou de uma Michele? Esse conceito é do livro Liderança Shakti, e ele fala muito sobre energia masculina e energias femininas. Durante muitos e muitos anos, uma Michele da vida, para ela ser contratada, ela tinha que se esticar ou se encolher para caber num mercado que priorizava esses conceitos aqui, de direção, de razão, de lógica, de força. Isso é importante? É. Só que você precisa ter o outro lado. Você precisa ter pessoas que complementem as suas ideias. Você precisa do equilíbrio. Porque sem a diversidade, você não consegue ter inovação. Então, é chegada a hora dos escudos. Vamos guardar as espadas. Aliás, nunca foi uma guerra, né, gente? A gente só quer esse complemento para que dê certo. Então, é chegada a hora da colaboração, da comunidade, do compartilhamento. Para que na sala de vocês, as pessoas sejam bastante confiantes de levantarem a mão e perguntarem, e se? Lá atrás, eu não sei se vocês sabem disso, mas o primeiro sistema do Apple Watch que foi lançado não tinha a contagem, não considerava o período menstrual das mulheres. Tá, e daí? Bom, e daí? Que a menstruação afeta o seu sono, afeta a sua produtividade, afeta a forma como você faz exercícios. E o Apple Watch ele foi lançado como esse pequeno device que melhora a sua saúde, que verifica o seu sono, que ajuda você a fazer exercícios. Isso significa que, se você pensar em toda a cadeia produtiva desse produto, ninguém na sala levantou a mão e falou, e se a gente medir também o período menstrual? Ou a gente vai focar em só 50% da população? Ou menos, né? Grande parte do mundo já tem menos homens do que mulheres. Então, pensem nas cadeias, né, de produção. Desde a ideação até a prova, as aprovações, a idealização, os testes. Ninguém nessa cadeia toda levantou a mão e falou, e se? Isso é um grande impacto, e a gente volta naquela ideia de que ser uma hidra, ter pessoas de confiança, ter pessoas diversas na mesa de vocês, ter pessoas plurais, traz inovação para o negócio. Traz ideias mais inteligentes e interessantes. Então, seja relevante, né? Doe seu tempo, sua energia, invista.
inspire e tenha alguém para se inspirar. É muito importante essa troca, né? Você tem que levantar a pessoa do lado, você tem que confiar na pessoa do lado. A sua ideia ela não pode ser a única perfeita da mesa. Vocês como líderes. Construa uma autoridade, e aqui eu não estou falando de palco, tá? A sua autoridade ela precisa ser coerente, constante e consistente dentro da sua sala de reunião, né? Bezos tem um conceito de que se você administra muito bem até 8 pessoas. Até 8 pessoas, que é aquela com que você consegue dividir uma pizza. Então, essas 8 pessoas têm que ser a continuação da sua persona, mas com diferentes olhares, com olhares plurais. Goste de gente. E aí eu não estou falando aqui dos indivíduos. Eu estou falando que, se você não nasce para servir, você não serve para empreender. Você precisa gostar de gente. Gostar de estudar. Gostar de entender o mecanismo, as ideias. Abra as portas pelo lado de dentro. A sua posição, ela importa, e ela importa muito. É preciso a gente se incomodar se você olhar para o lado e só tiver pessoas iguais. É preciso parar de subir em palcos, em reuniões, em participar de grupos em que as pessoas estejam usando as mesmas coisas. Até porque é difícil para vocês, né? Nessa indústria. A gente precisa da diversidade. Eu faço parte da maior comunidade de mães do Brasil. A gente é especialista em torná-las líderes e livres economicamente, e a gente faz isso através da educação, da empregabilidade e do pertencimento. Hoje de manhã eu estava no 7º andar, e daí eu entrei no elevador para descer para tomar café, e parou no 5º andar. E daí veio uma mãe empurrando um carrinho com uma avó e um bebê no colo. E quando o elevador abriu, ela olhou para mim, olhou para minha camiseta, deu um sorriso e ela me reconheceu. E daí eu falei assim, é sobre isso, comunidade. É sobre nunca mais estar sozinha. É sobre fazer amigas sendo adultas. E isso é muito poderoso. Pertencer. Saber que alguém ali do lado está passando pelas mesmas coisas que você. Então, fica o meu convite, né? Se você conhece uma mãe, se você conhece alguém que esteja passando por toda essa confusão pós-puerpério, ou que esteja aí trabalhando em empresas e que já esteja voltando para a sua curva de crescimento, pertencer a uma comunidade. E também não precisa ser a Bitmami, pode ser qualquer comunidade que você se conecte. É muito importante, faz muita diferença. Então, minha mensagem final é: nunca subestime uma mulher que deseja ser exemplo para os seus filhos. É uma frase da nossa fundadora, CEO, Dani Junco. Muito obrigada, vocês foram ótimos.